Número de estrangeiros que buscam refúgio no Brasil mais que dobrou no último ano. 10 anos da lei seca. O uso de álcool antes de dirigir aumentou 16% em todo o território nacional. E vamos falar também sobre um estudo que diz que mais da metade dos jovens brasileiros sonham em deixar o país. E ainda sobre uma cidade no Brasil que pode ser considerada a mais perigosa do mundo. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, começa o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Esse programa que sempre debate assuntos importantes, esse programa que sempre busca a sua opinião nos nossos debates. Você pode conversar junto com a gente, principalmente através das nossas redes sociais, que são, olha, vamos lá, o nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo. Se você acompanha o Redação Novo Tempo e não curtiu ainda a nossa página, por favor, faça isso. Você pode encontrar a gente no Instagram pelo @ntjornalismo e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo certo. Ótimo. Leite está com tosses. Ouviremos mal. tosses durante o programa de hoje. Exatamente, mas existe um motivo para isso, inclusive, eu quero deixar claro, já disse isso várias vezes, mas já começou oficialmente o inverno e isso é muito ruim. Por quê? Porque deixa as pessoas doentes, assim. Não gosto de você inverno. Vamos Aguardo aproveitar o dia em que melhor você o nosso tempo do terminará. programa, gente. Não, e deixa eu falar uma coisa. Venha primavera. Deixa eu aproveitar o gancho aqui do Leite falando de saúde. Graças a Deus eu tô muito bem, né? Muitas pessoas têm me perguntado, inclusive, sobre a gravidez, né? Graças a Deus eu tô muito bem, não tive enjoo, não tive vômito, tô passando muito bem. Mas fui gravar o Revista com o André Leite e desde então a minha garganta tá começando... Olha só o que o inverno faz com a Arranhar. gente. Me prejudica e prejudica a Suzane. O inverno não deveria existir. Abaixo inverno. As pessoas que não têm tecido adiposo suficiente para sobreviverem passam por esses problemas. Eu achei que ela ia dizer, eu não tive enjoo, não tive nada até agora, mas fui gravar com o Leite Aí, sim. e Aí, tive enjoo. ah, não isso. Não aguento mais, inclusive. Gente, vamos lá então para os nossos destaques. Dia 20 foi o Dia Mundial do Refugiado, né? E é sempre um momento para a gente debater esse assunto que tem estado em pauta, tem estado na mídia já há alguns anos. E aí, aproveitando debates aí dessa última semana, Hélio, vamos falar sobre a relação dos Estados Unidos com a Alemanha, que são bastante opostos no seu modo de ver e na sua política de tratar os refugiados, né? Os Estados Unidos ficaram bastante em evidência nesta última semana, principalmente, depois de várias notícias envolvendo principalmente a separação de pais e filhos, né, de imigrantes ilegais na tentativa de entrar ali pela fronteira com o México. De abril para cá foram mais de 2.000 crianças separadas dos pais nesse momento. E crianças assim, de várias idades, né, de 4, 3 anos, 5, 6. E inclusive eu vi um áudio ontem, acho que foi a BBC que divulgou, não lembro quem, alguém que teve acesso a um desses asilos para crianças separadas dos pais, e assim, é de cortar o coração. Já fazia mais de 24 horas que várias crianças estavam nesse local temporário, e a pessoa que gravou, não teve coragem de filmar, mas só conseguiu gravar um áudio, e aí isso ganhou o mundo nesta semana, e você ouve criancinhas de 3, 4 anos que só sabem chorar e dizer papai e mamãe, e pedir pelo pai, e pedir pela mãe, e tem até um momento em que um dos agentes, a gente ouve ele dizer, né, falando em inglês, ele fala assim, olha, nós temos uma orquestra aqui, só está faltando maestro, em referência, em chacota ao choro das crianças. Então, é de rachar o coração. É forte. E aí o Donald Trump, depois de toda a pressão internacional, acabou, nessa semana, fazendo um decreto para revogar isso, de separar as crianças dos pais que entram de maneira ilegal na fronteira com os Estados Unidos, entre Estados Unidos e México. Agora, na Alemanha a gente tem um outro caso, né? Porque a Europa, desde 2015, a gente começou a ver esse movimento em massa de imigrantes indo para a Europa buscar refúgio, só que assim, eles não conseguem entrar na Alemanha, né? Porque eles chegam pelo mar.
Então chegam pela Grécia ou chegam pela Itália principalmente e tentam atravessar o continente para chegar na Alemanha. Só que aí por conta do número massivo, vários países da Europa começaram a fechar as fronteiras, então dificultando o acesso até chegar à Alemanha, porque Angela Merkel mantinha a política de abertura, de recepção desses refugiados para poder oferecer para eles o que é obrigatório pelos países, né? Porque essas pessoas estão fugindo da África, de países da África, do Oriente Médio, fugindo de guerras, fugindo de fome, perseguição. Então a Alemanha ainda mantinha isso. Só que por conta desse crescimento de uma política em toda a Europa anti-imigração, os partidos e a própria população na Alemanha já começam a fazer muita pressão contra a Angela Merkel para que ela acabe cedendo em alguma coisa e comece a fechar, de alguma forma, as fronteiras da Alemanha para a recepção desses imigrantes. É uma situação muito, muito ruim, porque quem sai do próprio país nesses aspectos não está saindo porque, pelo sonho americano, quero viver nos Estados Unidos e ter um carro bom, uma casa boa. São pessoas que estão fugindo, sabe, desesperadamente. No caso da Europa e no caso de imigrantes da América Central. Porque a gente tem, indo para os Estados Unidos, salvadorenhos que tentam fugir de gangues que dominam o país, Honduras, Guatemala, são países em situação muito crítica. Então as pessoas tentam fugir e ao chegar nos Estados Unidos a intenção é fazer aquele pedido de asilo. Mas aí a política imigratória tenta barrar essa passagem dessas pessoas. A gente tem aí, de acordo com dados do Acnur, que é o órgão da ONU para refugiados, dizendo que são 68 milhões de pessoas no mundo hoje que estão deslocadas nessa situação de refugiadas. É muita gente e é muito cruel, porque, por exemplo, os países da África, de onde saem muitas pessoas, essas pessoas pagam milhares de dólares para conseguir fazer uma travessia muito perigosa, muito arriscada, com traficantes de pessoas que fazem essa travessia pelo mar Mediterrâneo, sem nenhuma garantia, nem de que vão sobreviver à travessia, nem de que ao chegar à Europa vão ser recebidos. Mas são pessoas que, de alguma forma, no seu país de origem, têm condições financeiras, porque são milhares de dólares para conseguir fazer uma travessia. Ou seja, não são pessoas que, ao chegar à Europa, por exemplo, vão ser apenas um peso para a economia. São pessoas com graduação, com pós-graduação, porque para ter milhares de dólares para fazer uma travessia tem que ter dinheiro. E sabe, é muito complicada a situação. Claro. Bom, vamos para o destaque do Leite, que... Leite, o seu destaque, assim, parece que foi um roteiro de filme, né? Era uma loucura. Conta pra gente aí. E é assim, né? Um caso de ciúmes absurdo, assim. É uma notícia de um rapaz do Canadá. Ele é um clarinetista, né? Então é uma pessoa que toca clarinete e tal, profissionalmente. O nome dele é Eric Abramovitz. E por que a gente vai falar dele agora? Porque saiu agora, recentemente, uma decisão da justiça canadense em relação a uma coisa que uma ex-namorada dele, chamada Jennifer Lee, fez com ele em 2014. Olha só a história, como é que é. Ele era clarinetista, já era, estava tentando uma bolsa de estudos num conservatório em Los Angeles, nos Estados Unidos, conservatório de Colburn. E aí ele foi lá para Los Angeles, fez um teste. O rapaz que tinha feito, o professor lá que tinha feito o teste com ele, disse que aparentemente tinha gostado e tal, mas que depois daria o resultado oficial para ele. Ele mandou o resultado oficial para o rapaz por e-mail, dizendo que ele tinha sido aprovado e que ele iria ganhar uma bolsa no valor de $50 mil por ano, ou seja, então ele ia poder estudar nesse conservatório, tocar na orquestra desse conservatório e ainda receber $50 mil por ano por isso. Só que essa Jennifer Lee, que era ex-namorada dele, na época era namorada dele, disse que era muito ciumenta, entrou no e-mail dele, porque ele deixava aberto no laptop, e respondeu para esse professor que ele não poderia ir porque tinha conseguido bolsa num outro lugar. Não acredito. Mas a coisa começa a piorar. Ela não só respondeu para o professor lá do conservatório que ele não aceitava a bolsa, como ela criou um e-mail falso, usando o nome desse professor, e enviou uma mensagem por e-mail do namorado dela falando que ele não tinha sido aceito,
para ele não ficar assim, vou procurar, nunca tal, me não. deram resposta. E aí ele ficou triste e tal, mas ok. Não acredito. Eu A acho vida- que isso é amor. Calma. A vida seguiu, Amor por si eles próprio. terminaram o namoro por outros motivos. Alguns anos depois, esse rapaz, o clarinetista, o Eric, ele foi para Los Angeles para alguma, eu não lembro se era uma conferência, alguma coisa assim, e passou lá nesse conservatório. E conversando com alguns amigos, esse professor quis saber o motivo, assim, nossa, mas era uma Retomou bolsa o muito caso. boa, né? Por que Você que tinha você ganhado, recusou, tal, por que né? você não recusou, tal. Daí ele, então, mas eu não recusei a bolsa, você falou que eu não tinha ganhado a bolsa. Aí ele, não, pelo contrário, eu mandei, aí explicou tudo. Gente, Aí é um ele, não, filme mas de espera aí. drama mesmo. Aí ele mandou, aí ele mostrou, entrou nos e-mails antigos, né? Assim, o senhor reconhece esse e-mail aqui que foi me enviado por você dizendo que eu não tinha sido aceito? Ele, não, esse e-mail não é meu, nunca foi, nem nada. Aí ele começou a desconfiar da ex-namorada. Resumo da ópera. Ele descobriu A cara que da ela Suzane tinha é feito melhor. tudo isso, entrou com um processo contra ela na justiça canadense e Que pediu maldosa. o direito de receber 350 mil dólares canadenses, mais ou menos R$1 milhão, como por conta da repulsa da justiça pelos atos dela. Uau. Porque ela se recusou a comparecer e tal. E aí ela não dá entrevista pra ninguém e tal, o pessoal Ela tem procura. dinheiro pra pagar isso aí? É isso que eu fiquei pensando. Eu não sei, Ela né? tem É essa- porque tem muito disso, né? Bom, pelo menos aqui Ela no Brasil, pode né? recorrer dizendo que não tem condição, ser né? presa, Pelo menos no dependendo. Brasil. Mas imagina, né? Aí como é que fala? Na sentença? Na sentença, o juiz escreveu assim, que dava essa decisão por perdas pessoais de Abramovich, que perdeu um sonho por culpa de uma pessoa em quem ele confiava. Gente, o namoro nem rendeu. Mas se tivesse rendido, ele tivesse descoberto, capaz já tinha dado separação do mesmo jeito, bem né? provavelmente, viu? Porque- Namoradas, não façam isso. mas isso é Poxa vida. doença, né, cara? Fazer uma Não coisa é nem dessa. namoradas, né? Eu acho que pode ser namorados também, podem cair na mesma, né? Imagina, não quer que a mulher vá o embora Wagner e falou assim crie que um eu tô negócio toda- desse. que eu tô assustada. É porque, igual você falou, parece roteiro de filme, né? Parece, por isso E que eu quando falei. isso acontece de verdade, você fica, poxa vida, onde vai o ser humano, hein? Acabou com a vida do outro cara. Mas por falar em pessoas que sofrem violência, É, a minha... inclusive de pessoas próximas, como na história do leite aqui, né? A gente vai falar sobre isso, infelizmente, né, Suzane? Infelizmente, mais sério, talvez, não sei, podemos discutir sobre. Uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, mostrou que, pasme, né? O Brasil, a gente sabe que é um país quase continental, né? Assim, temos um vasto território, né? Muitas pessoas habitando aqui. E metade da violência registrada no Brasil, do último mapa, né? Metade da violência no Brasil está concentrada em apenas 2,2% do território. Então, imagine o Brasil gigante, apenas 2% desse território é onde acontecem a metade do índice de violência do país todo. Ou seja, Nossa, nós é temos muito concentrado, né? muito pouco, né? Nós temos 5.570 quase, eu acho, municípios. E 123 é onde foram registradas os maiores índices de violência, que corresponde a 50% de todo o território nacional. É um dado bem assustador. E outra coisa que esse dado mostrou é que é o seguinte, primeiro que a cidade colocada em primeiro lugar aí como a mais violenta é Queimados, que fica no Rio de Janeiro, tendo quase 135 mortes a cada 100 mil habitantes. Queimados, que fica no Rio de Janeiro. Aí depois a gente tem outros registros, 5 cidades ficam na Bahia, 2 no Rio de Janeiro, uma no Ceará, uma no Pará e uma no Paraná. E considerando o Atlas Mundial, né, esse registro mundial de violência, nós não estamos em primeiro lugar oficialmente como o país que tem a cidade mais violenta do mundo. Mas podemos ficar, considerando o último levantamento que foi feito, as 2 cidades mais violentas é uma que fica no México, Los Cabos, e Caracas, na Venezuela. E esse índice aqui no Brasil agora ultrapassou, né? A cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Então, por isso que pode ser, né, podemos ser considerado o país que tem a cidade mais violenta do mundo. E outra coisa interessantíssima que o pesquisador, o responsável pela pesquisa colocou, é que nos lugares, nas cidades, nos municípios mais pacificados, o desenvolvimento social é maior.
Então, os jovens estão estudando, menos adolescentes grávidas, menos índice de violência, né, como eu disse. Então, quanto mais desenvolvido o município, mais desenvolvida a cidade, menos violência. Então, a gente tem aí como resolver a situação, né? Educação e toda uma estrutura que a gente pode colocar para diminuir a violência. E a atuação das polícias civis também, que ele colocou, muito bem colocado, de repente muito sucateada, falta investigação, falta uma parte de inteligência também para resolver essas questões de violência. Ok. Eu tenho um destaque também que eu trago aqui, na verdade, o fato ele é muito simples de ser explicado, mas queria que a gente debatesse aqui rapidamente. Esse vídeo que circulou nas redes sociais, gravado na Rússia. Os homens que estavam, né, falando lá com uma mulher e ela foi, no vídeo, reduzida, como foi colocado, né, reduzida ao órgão genital. E aí os homens, os brasileiros ali em volta dela, foram taxados de machistas e teve uma grande repercussão. Várias celebridades, inclusive, publicaram o vídeo e o repúdio a essa situação. Vocês com certeza viram. O que vocês acharam dessa postagem? Ele falar aí que ela é mulher. Não, eu acho que vocês, cavalheiros, deveriam falar, porque, obviamente, né, eu vou defender aqui a... Não, acho que ninguém vai defender o que os homens fizeram, né? Uhum. Mas eu tenho um ponto a respeito disso aí. E até espero que as pessoas compreendam, mas vou dizer. Ih, tem polêmica. Não, o que eu acho... Atenção. Não, o que eu acho é que a mídia, de maneira geral, quando eu falo mídia, eu falo dos canais de TV, rádio, das postagens na internet, artistas que falaram e gente usando redes sociais para fazer aí um linchamento com os caras, né? Eu sei que um deles já perdeu o emprego que tinha, que trabalhava na TAM, já foi demitido, ou um que é cabo, acho que é cabo da Polícia Militar de um estado aí, a polícia já informou, olha, vai sofrer várias consequências administrativas. Tem um outro que é empresário, não sei o que vão fazer, se a empresa dele vai conseguir vender alguma coisa no mundo. E aí, eu chamo a atenção para uma coisa que eu acho que é um discurso hipócrita. O discurso hipócrita da mesma mídia que fica fomentando o tempo inteiro a mulher como um objeto sexual. Você vê isso em toda novela, das mesmas redes que estão massacrando os caras, fazem isso nas novelas o tempo todo. Os comerciais, eu já cansei de falar isso aqui, né? Comerciais de TV, para vender uma meia, a mulher tem que aparecer nua, para vender uma cerveja, a mulher tem que aparecer seminua, mas aí tá tudo certo. O que os caras fizeram foi absolutamente errado. Mas aí o massacre em cima deles, por conta disso, acaba gerando para mim essa sensação de uma hipocrisia, porque quem faz isso faz a mesma coisa, talvez em outro âmbito, mas para mim é a mesma coisa. A objetificação da mulher que eles fizeram é a mesma que a mídia faz nas novelas, nos filmes, nos comerciais. E é pior até, porque eles fizeram ela falar, aqui eles mostram, né? Na mídia eles mostram o corpo da mulher como uma coisa que existe para ser consumida. E aí acha-se que vamos resolver o problema acabando com a vida dos caras, a vida social, a vida profissional de quem fez isso. Devem ser punidos de alguma forma, com certeza. O que fizeram não foi bonito, como todo mundo está falando, envergonha o Brasil, envergonha, mas eu acho que a discussão tinha que ser bem mais profunda do que atacar essas pessoas individualmente, entenderam? A sociedade num todo, né? Não, concordo. Isso não tira, mas você disse bem, isso não tira a culpa deles, mas eles fizeram algo que está, infelizmente, muito intrínseco, muito fazendo parte da nossa sociedade, dentro e fora da mídia, né? Sim. E a mídia prepara um terreno para que esse tipo de possibilidade aconteça, porque a mulher é o tempo todo objetificada, né? Uma coisa interessante disso que o Hélio está falando é exatamente essa profundidade da coisa, porque muita gente às vezes pode ter a falsa impressão de que, tipo, não, vamos punir esses caras, porque aí vão parar de fazer isso, esse tipo de coisa. Só que não é esse tipo de coisa que causa esse tipo de pensamento. Tem uma coisa muito mais profunda que vem antes disso. Esses caras, apesar de terem feito algo ruim, essa postura não surgiu deles. Assim, tipo, não começou com eles. Eles são, vamos dizer assim, não estou colocando os caras como vítima, tá? Mas assim, eles são fruto de uma sociedade que não é só brasileira.
que coloca a mulher exatamente nessa posição. E aí que vem a hipocrisia que o Hélio comentou. É muito hipócrita você objetificar a mulher em tudo quanto é tipo de comercial, em novela, em filme, em uma série de situações, e aí numa situação como essa você fala assim, não, isso aqui é ruim. Então, mas isso aqui é ruim. Eu só não acho que exime, né, a nossa responsabilidade. É que é mais fácil você cobrar os caras, entendeu? Mas Porque muda todo um sistema. Exato. Mas uma coisa, devemos, eu acho que concordar até, que quanto mais esses casos acontecem e mais vergonhoso é e ganha essa proporção toda, automaticamente isso reforça na nossa mente, na mente de todo mundo, o quão feio e totalmente assim desrespeitoso, criminal, sei lá que palavra que cada um queira colocar nesse momento, que pode vir a calhar. Quanto mais feio isso ficar, mais escândalo for nesse sentido, mais as pessoas vão tomando consciência. Porque essas piadinhas, quando os homens, né, se reúnem para fazer, é charmosa. E quanto maior a piada, mais engraçado e mais legal é. Então, a partir do momento que isso toma a consciência, cara, isso não é legal, isso é feio, é vergonhoso, e as pessoas vão diminuindo, e no caso os homens, que é o que a gente está falando, fica mais fácil. Tem um outro vídeo também na Rússia, e aí é um caso oposto, tem um grupo de mulheres russas que chega até ao lugar onde tem um repórter tentando fazer uma transmissão ao vivo. E elas começam a falar várias coisas, tentam agarrá-lo e beijá-lo enquanto ele está tentando fazer, e você vê que ele está visivelmente constrangido, porque assim, ele também não sabe o que elas estão falando em russo. Mas, por exemplo, esse caso não repercutiu tanto. Não estou querendo dizer que uma coisa é mais pesada do que a outra, mas eu acho que as duas coisas são igualmente pesadas, entendeu? Deveriam ser, mas acabam tendo pesos diferentes. O homem assediado lá pelo grupo de russas, no mesmo, sabe? Talvez isso tenha acontecido assim, a poucos metros de distância, mas uma coisa vai ter mais repercussão do que a outra. E eu acho que aí é que entra a questão da profundidade da discussão. Não se trata de ser, porque os homens são machistas com a mulher. Eu não sei que termo seria para as mulheres, o grupo das mulheres russas que ficaram assediando o repórter. Não sei se existe um termo para o contrário ao machismo, entendeu? Mas a discussão tinha que ser essa mesma, mais profunda. Que tipo de consciência a gente está formando nas nossas sociedades nessas coisas do dia a dia, que aí vão desbancar lá na frente com esse tipo de atitude. O homem tem sido cada vez mais objetificado também. A mídia tem usado, né? O corpo masculino tem sido mais mostrado do que antes. A diferença aí, e talvez o repúdio todo quando a situação é com uma mulher, é que o homem não sofre a violência por parte das mulheres, os assediando, que as mulheres acabam sendo expostas. Claro, né? Então, por isso, talvez o tamanho do barulho. A gente poderia conversar o resto do programa sobre esse assunto, não tem que ir para o intervalo, posso? Não, só ia comentar que direitos realmente devem ser iguais, mas são proporções extremamente diferentes. E discussões totalmente diferentes, na minha opinião. Intervalo. No próximo bloco a gente conversa sobre o aumento do uso do álcool antes de dirigir. Após 10 anos da lei seca, inclusive. Não sai daí, o Redação volta já.